E vai terminar muito, muito bem, porque estamos todos conectados aqui na Vibe Mundial, essa rádio que nos possibilita esse encontro tão gostoso, tão agradável aqui nesse fim de tarde, esse fim de tarde friozinho em São Paulo. E eu aqui, Paty Kovacic, através do Portal da Cura, convido vocês para terminar juntinhos, sempre refletindo sobre algo novo, né? Ou sobre aquilo que estava tão pertinho de nós e era tão necessário, né, ser vivido, porém, com o nosso desconhecimento, a gente deixa de explorar ao máximo um caminho que possivelmente nos proporcionar resultados diferentes, mais harmoniosos. E esses resultados, esses caminhos aqui no Portal da Cura, eu como enfermeira, como terapeuta integrativa, sugiro através das práticas integrativas, das terapias naturais. E agradeço você que caminha comigo todos os sábados neste programa, né? Sempre interessado, sempre aí se engajando cada vez mais, mandando as sugestões. E hoje o programa, ele é um programa um pouquinho diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades vividas, podendo ser crianças, adolescentes, até na fase adulta, de aprendizagem. Então, a dislexia. O que é a dislexia? Né? Qual o impacto dela, né? Quando não vista, quando não direcionada, tratada? E quando tendo conhecimento sobre ela, né? Consciência sobre ela, como que a gente pode cuidar dela? Fazer com que as pessoas que sofrem dessa dificuldade de aprendizagem tenham mais conforto. Ainda mais hoje em dia, na pandemia, né, como o formato da convivência das famílias e também o relacionamento com as escolas mudaram, será que também mudou o olhar e o trato com relação à dislexia? Para conversar conosco sobre isso, eu estou com a Márcia Maria Barreira, que é psicóloga, e ela vai explorar um pouquinho mais esse assunto, tendo aí uma longa experiência, 30, 40 anos possivelmente, trabalhando nessa área, e ela vai dividir conosco essa experiência e esse conhecimento dela. Como sempre, aqui no programa eu deixo aberto para vocês o canal de comunicação. É importante que vocês participem conosco. Tem um valor gigante para mim, Paty Kovacic, e também para o programa, para fortalecer ele. Ouvir a voz de vocês, o posicionamento de vocês, as dúvidas. Então, na segunda parte do programa, eu abro para as ligações. Então, anota já o telefone. Eu falo aqui de São Paulo, o DDD é 11 3171 0221. Ou 3262-4490. Então, seja muito bem-vindo, sua voz vai ser ouvida, né? E vamos responder aqui a sua presença. Eu, Paty Kovacic, respondo através do meu WhatsApp. Então, também já fique conectado comigo, anote meu telefone, é 11 95595 5465. Nos canais digitais, a gente tem todos esses programas aqui postados semanalmente no meu canal do YouTube, que é Paty Kovacic, e no Instagram e no Facebook eu posto também um pouco sobre os conteúdos que a gente conversa aqui e respondo todas as mensagens, então me escrevam, me sigam no Instagram, me sigam ali também no Facebook, tá? Eu respondo as perguntas, a gente segue construindo aqui as pautas juntinhos. E para quem está conectado no Facebook da Vibe Mundial, eu mando um grande beijo para vocês e agradeço também a presença de vocês. E você, querido Jean, que me acompanha sempre, viu? Obrigada pelo seu apoio com os vídeos no YouTube. Eu vou aproveitar então e dar as boas-vindas para a psicóloga Márcia Maria Barreira e agradecer a sua presença, né? Agradecer ter aceitado o convite para conversar um pouquinho mais, nos ensinar sobre a dislexia, né? E que você seja bem-vinda também pelos nossos ouvintes em casa. Tá bom. Muito obrigado, né? Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder estar aqui. Boa tarde, né, para você e para todos os teus ouvintes. E acho que é extremamente interessante, né, e importante a gente poder estar passando pelo menos algumas coisas mais básicas, né, sobre o que é a dislexia, né? E como ela se apresenta e quais são os prejuízos que ela traz, não é? Porque acredito que tenham muitas pessoas que ainda não sabem, né, o que é e acabam confundindo muito dislexia Justamente. com os outros transtornos de aprendizagem, não é? Então, talvez a gente consiga tirar algumas dúvidas aí para os seus ouvintes. É o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Eu acho que muitos diagnóstico, ele ainda é hipoestimado, né? E tem muita coisa também diagnosticada de forma errada. Ou tratada de forma errada, né? Sem o comportamento dúvida. das crianças que são um pouquinho alterados pelas relações pode ser recebido um diagnóstico quando não é um diagnóstico médico, na verdade, né?
Acho que isso que é importante que você falou, a questão da avaliação e do diagnóstico da dislexia não é um diagnóstico médico, tá? É um diagnóstico paramédico, então ele é feito por uma avaliação neuropsicológica, fonoaudiológica e psicopedagógica, né? Para a gente poder chegar à conclusão, né, das dificuldades que essa criança ou esse adolescente, ou até mesmo esse adulto sempre teve, né, mas nunca soube o que era. Eu acho que também é interessante a gente colocar uma diferença que tem entre a dislexia e as dificuldades de aprendizagem, né? Você tem esses dois pontos interessantes, porque assim, o fato de você ter uma dificuldade em termos de ler e escrever é um sintoma, é como se fosse uma febre. E aí você tem que descobrir o que está causando essa dificuldade, né? Então, você tem dificuldades escolares, que são dificuldades pontuais, tá? Então, às vezes, por uma imaturidade, tá? Às vezes, por uma questão pedagógica, ou, né? Vamos falar um português, mas assim, talvez de uma ensinagem, né? Então, a criança não ficou muito adequada ao método ou ao professor, então encontrou mais dificuldade no processo de alfabetização. Você pode ter dificuldades de aprendizagem quando você tem uma estrutura, uma dinâmica familiar ruim, tá? Onde a criança não tem uma atenção, não tem uma motivação para prestar atenção naquilo que a professora está falando, né? Você tem uma dificuldade de aprendizagem, às vezes, porque uma criança tem um nível intelectual rebaixado, tá? Então, esses pontos são importantes porque eles causam algumas dificuldades de aprendizagem. A dislexia, como definição, ela é um transtorno neurobiológico de aprendizagem, né? Então, deixa eu destrinchar o que é isso. Não é? Neurobiológico, por quê? Biológico, porque normalmente ela vem com o fator genético. Então, você tem alguém na família que já teve que tem, né? Porque a pessoa nasce e morre com ele, né? Então, tem esta dificuldade, tá? E aí pode passar, né, para filhos ou para netos, porque às vezes pode pular a geração, tá? Então, às vezes, necessariamente não vem dos pais, mas pode ser um tio, um avô que teve, né, a dificuldade, né? E neurológico, por quê? Porque algumas células nervosas, né, na formação, na verdade, do cérebro, quando a criança está sendo formada, o feto está sendo formado, algumas células que deveriam ir para uma região que a gente chama de temporoparietal, do lado esquerdo, aqui pertinho do ouvido, tá? Que é a área da linguagem. Então, algumas células deveriam ir para essa região e que não vão. Provavelmente vai ir por uma questão genética, elas vão para uma outra região e vão fazer um outro trabalho. E isso é muito bonito, porque como é que você pode perceber? Era o que eu estava pensando. A partir de que sinais que a gente percebe da onde, isso, né? Não é? Claro, a avaliação da dislexia é uma avaliação clínica, tá? Mas hoje ainda, para pesquisa e até para provar isso que eu estou falando, né, existe um exame de imagem que é a ressonância magnética funcional, que é só para pesquisa, tá? E que mostra para gente se aquela área que eu falei para vocês aqui perto do ouvido esquerdo, né, que é a área da linguagem, está funcionante ou não. Então, você vê na imagem, né, porque é determinada pelo fluxo sanguíneo, né, que aquela região não está funcionante. É só aquela região. E só quando ele lê. No resto, ele é perfeito. Só quando ele lê? É só quando ele lê. Tá? Que a área não funciona. Então, se você for fazer uma tomografia, se você for fazer uma ressonância normal, não vai acusar nada, não existe lesão. Então, a gente diz que a dislexia, ele é um transtorno funcional.
Porque é quando você lê, é quando você está funcionando, que ela não está ativada, aquela área não está ativada. Sim. E aí, uma vez que você consegue alcançar, né, esse diagnóstico, esse posicionamento, como que você direciona os estímulos para a aprendizagem? Né? Tá. Então, voltando um pouquinho, né, saindo um pouquinho dessa área mais científica, como é que a gente vai perceber, independente de fazer esses exames, que a criança pode ter um quadro de dislexia? Tá? No processo, quando ela vem num processo do começo de alfabetização, ela já começa a encontrar muita dificuldade. Tá? Às vezes você tem alguns sinais antes até dela começar a ser alfabetizada. Embora hoje, por exemplo, a gente alfabetiza as crianças muito cedo. Qual que é a idade atual hoje que inicia a alfabetização na escola? 5 anos. Tá? Então, assim, um processo que a pré-escola, né, deveria fazer, hoje a grande maioria das escolas não faz. Tá? Qual é esse processo? Que ela teria que estar estimulando toda a questão de coordenação motora grossa, coordenação motora fina, discriminação auditiva, discriminação visual, tá? Então, a criança tem que ter um preparo básico para poder aprender a ler e escrever. Se ela não tem este preparo básico, ela vai encontrar dificuldade, não um transtorno. Tá? Pode ter um transtorno? Pode, até porque geneticamente ela pode ter alguma alteração. Né? Mas quando essa criança entra num processo de alfabetização, né, ela começa a ter dificuldade de reconhecer as letras, de memorizar o nome das letras, depois de fazer a junção dessas letras. Tá? Então, um B com A vai dar Bá. Né? Ela demora mais tempo para fazer esse processo. São crianças bastante inteligentes. Né? Então, se uma criança tem um nível intelectual rebaixado, ela não pode ser considerada disléxica. Ela tem um motivo, ela tem uma causa, vamos dizer assim, para ela encontrar essa dificuldade. Tá? Dentro da definição da dislexia, você não pode ter uma má alfabetização, você não pode ter uma baixa visão, uma baixa audição, né, um nível intelectual rebaixado, porque isso justificaria as dificuldades. Na dislexia, você não pode ter isto. E nem a questão emocional. A questão emocional na dislexia, ela é decorrente da dificuldade, não uma causa. Tá? Então, ela vai ter baixa autoestima, ela vai ser uma criança mais insegura por conta das próprias dificuldades que ela tem. E não como causa da dificuldade que ela pode ter. Tá? E você falou que normalmente o perfil dessas crianças é de uma inteligência. Então, elas conseguem, no dia a dia da escola, se virar e alcançar algum resultado para tentar ou alcançar algum nível comparativo de aprendizagem ou fugir dos bullying, né? Tô pensando aqui porque se eles são inteligentes e a disfunção vem especificamente, né, de uma área em um formato de aprendizagem, imagino que eles não são criativos para conseguir sobreviver ao meio que eles convivem, né? Você falou uma coisa importante, né? Eles são bastante criativos, tá? E aí, se a gente for pensar cientificamente, assim, talvez tenha uma maior intervenção do hemisfério direito. Tá? E aí eles são mais criativos. Mas eles são criativos, eles vão criando estratégias, algumas estratégias, mas ao mesmo tempo, como são crianças pequenas, que saem do padrão que é esperado delas, né? Então, assim, e são inteligentes, então elas percebem, óbvio, que elas não acompanham a classe como os amigos. Né? Então, elas se acham burras. Antes de começar o externo Tá? Sofrem muito bullying? Sofrem bastante. Né? São raras as crianças que às vezes vêm e falam que não sofreram bullying nesse processo. Né? Que encontraram amigos e professores que ajudaram.
tá? Mas normalmente são colocadas de lado, que são aquelas crianças que têm mais dificuldade de escrever redação, porque eles não conseguem passar para o papel as ideias deles. São crianças mais lentas, né, em termos de escrita, de leitura, né? Às vezes trocam letras, então PB, sons mais próximos, né? PB, TD, FV, né? Muitos erros ortográficos, né? Então S, 2S, C cedilha, Z, né? E aí não só crianças, tá? Eu estou falando e eu lembrei de um caso de um rapaz que eu atendi e que ele falava assim para mim, todo dia eu tenho que perguntar para minha esposa se posso, com 2 S's, ou com C cedilha, ou com S, porque eu não lembro. Toda vez ela me responde, eu escrevo, vou escrever de novo e eu não lembro mais. Porque eles têm uma dificuldade nessa memória, que a gente chama de memória operacional, né, de guardar o arquivo da palavra. Então, por que a gente lê mais rápido, um bom leitor? Né? Eu não leio mais a palavra inteira, porque nas palavras mais frequentes eu bato o olho e já sei o que é, porque eu tenho o arquivo guardado da palavra. Eu tenho essa memória da palavra, tá? Eles não. Eles têm que decodificar, né, toda vez que a palavra aparece. Entendi. Tá? E aí, o que eu falei para ele? Né? Claro, era um adulto. E eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, você vai lembrar o seguinte, que ele não sabia se era poço ou poço, né? Então, assim, o poço, ele tem um baldinho que desce com uma corda. Então, a corda é a cedilha, né? Então, toda vez que tiver cedilha, é poço, né? Ele fala, que legal, agora eu não esqueço mais, não é? Então, você criou esse arquivo para ele. E aí seria uma forma que você trataria uma criança, talvez? Não é? Você vai criando, na verdade, formas, né, dela poder memorizar o arquivo da palavra. Eu fico pensando em adultos, por exemplo, até ele chegar a esse ponto de procurar, né, e exemplificar a dificuldade dele com uma convivência com a esposa, né? Ele passou por várias situações a vida inteira, né? Sim. Então, por que alguém leva, então, esses 30 ou 40 anos para perceber ou decidir, então, procurar uma ajuda para tentar entender o que está acontecendo? Primeiro que, como eles sempre tiveram as dificuldades, eles acham que acaba sendo normal e que não tem solução, e que ele é burro mesmo, tá? Atendi uma outra moça, nessa época ela tinha uns 36 anos, que tinha feito administração. E quando eu fui dar a devolutiva para ela da avaliação, ela caiu em prantos, dizendo assim, eu levei 36 anos da minha vida achando que eu era burra. E era uma pessoa extremamente inteligente, uma inteligência acima da média. Tá? Então, e por que eles vão buscar, né? Para poder, às vezes, saber o que está acontecendo com eles, como outra senhora que eu atendi, né? Já estava com 62 anos, aposentada, com a vida estável, e ela falava para mim, eu quero saber o que eu tenho antes de morrer. Ai, que fofa. Não que é? bom que ela foi atrás. Às vezes você tem esposas, por que eu digo esposas, né? Porque a gente ainda tem um número maior de homens, de meninos, do que de meninas, tá? Na sociedade ou na patologia? Na patologia. Tá? Maior, então, na patologia se apresenta mais no masculino do que normalmente, feminino. Tá? Você tem mais meninos do que meninas. Meninas espertinhas. Existe uma teoria, né? Por que disto, né? Mas, então, assim, pelo esforço que às vezes eles têm que fazer, então trabalhos, né, adultos que levam trabalhos para casa para terminar, porque não dá tempo de terminar no serviço, né, no tempo que eles têm para fazer, ou que estejam fazendo uma pós-graduação e que começam a encontrar muita dificuldade, e você vê que são pessoas capazes, inteligentes e que não conseguem ir, não é? Então, geralmente, assim,
a esposa, às vezes marido, então assim, ó, vai encaminhar, vai ver o que está acontecendo, querendo né? encorajar para ter sucesso, encaminha para procurar uma outra Ou resposta. às vezes mudança de emprego, não é? Eu preciso mudar de emprego, eu preciso fazer uma avaliação na seleção e eu não vou passar na redação. Nós estávamos também falando nesse aspecto, né, na fase adulta, porque você tem habilidades que te colocam na competência de tal cargo, de tal posição, mas você tem dificuldades para desenvolvê-lo comparando com os outros, em tempo de resposta. Então, pode estar vinculado a isso também. Então, isso quando eles têm que fazer, Paty. Porque quando eles têm que resolver mentalmente, eles resolvem com muita tranquilidade e com muita facilidade. Às vezes o problema é colocar em prática. Então, se ele tem a ideia, ele monta tudo, ele passa para o outro faz, vai dar direitinho. Vai sair perfeito. Né? Então, às vezes, é colocar em prática aquilo que ele projetou. Tá, entendi. É muita superação para conseguir chegar, né, nessa fase e chegar até você. E uma das ideias nossas, desses nossos encontros aqui, que é independente, você ouvinte que nos ouve hoje, né? Independente da dificuldade que você está vivendo, né? Então, aqui a gente está falando de algo que é intelectual, né? Então, de aprendizagem. Então, independente se é intelectual, se é mental, se é físico, que é uma coisa emocional, ou físico, que é uma coisa que eu converso muito aqui, é preciso ter essa coragem dessa senhora que você falou, 62, 63 anos, para tentar alcançar ainda em vida algo que contemple, que aconchegue ela, que ela fique em paz. E a melhor coisa do mundo é a gente ter conhecimento mesmo. Exige coragem, mas descobrir um caminho para isso é o nosso convite aqui no Portal da Cura. A gente está chegando no finalzinho da primeira parte do programa. Voa. Essa primeira parte foi muito boa. Já agradeço mais uma vez a sua presença. Agradeço também a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. E falo para vocês irem rapidinho buscar aquela xícara de café, chazinho para aquecer seu coração. E a gente volta na segunda parte do programa para seguir conversando sobre dislexia, dificuldades aí na aprendizagem. Tá bom? Um beijo grande no coração. Até já. Obrigada. Boa tarde, flores, dessa linda tarde de sábado. Feliz demais de estar com vocês aqui nesse finzinho de tarde, para terminar muito bem, para terminar esclarecido e unidos, né? É tão gostoso quando a gente pode, né, ouvir aqui algo que é novo, né, que tem o seu valor de aprendizagem, mas também nos colocarmos com relação a esse assunto. Então, aqui no Portal da Cura, eu, Paty Kovacic, abro o telefone para vocês nessa segunda parte do programa. Então, quem estava já acompanhando aqui o programa na primeira parte, viu que a gente tem a presença hoje da psicóloga Márcia Maria Barreira. Ela que vem falar conosco sobre dislexia, dificuldades na aprendizagem. Lógico, o foco é criança, adolescente, mas muita gente descobre que vive essa patologia na fase adulta ou até mesmo já na fase avançada, na melhor fase da vida. E aí, como que impacta esse diagnóstico quando cedo ou quando não visto, né, na vida de uma pessoa? É sobre isso que a gente conversou na primeira parte do programa, e nessa segunda parte, como eu falei, é importante ter a sua presença conosco. Então, anota já o telefone da Vibe e sinta-se à vontade para participar aqui do programa, conversando conosco diretamente pelo telefone 3171 0221. Então, o DDD é 11 3171 0221. 3262-4490. Para seguir conectado comigo ao longo da semana, meu WhatsApp também é 11 e o telefone é 95595-5465. Então, é 95595-5465. Me mande aqui um WhatsApp, mande sua sugestão, né, suas perguntas. A gente segue conectados aí ao longo da semana. O que eu não puder responder agora, ao vivo para vocês, a gente vai atrás. E também deixo o convite para vocês entrarem no YouTube depois. Então, a partir de segunda-feira, esse programa vai estar ao ar. E tenho também os sábados anteriores, onde a gente conversou sobre outras práticas. Tem bastante programa ali voltado diretamente aos pacientes que vivem a doença câncer. Então, depoimentos como o da Paula e da Fernanda, que semana passada estiveram aqui ao vivo conosco, entre outros profissionais que atuam diretamente com esses pacientes, e outras práticas integrativas, a qual eu também vivo como terapeuta. Então, dentro da radiestesia, reiki,
Konindu, entre outras práticas. Aqui a gente tem bastante conversa sobre tudo isso, então entra no meu canal do YouTube, assista um pouquinho, mande suas sugestões e me siga nos canais digitais também. Eu estou presente no Instagram, eu estou presente no Facebook e vai ser uma honra, um prazer poder contribuir com a caminhada de vocês, tá? Nessa segunda parte aqui do programa, já todo mundo, né, aquecidinho e conectado, eu dou as boas-vindas de novo a você, Márcia, muito obrigada pela sua presença. Obrigado você de novo pelo convite. É isso aí. Seja bem-vindo aí aos novos também ouvintes que se conectaram agora aqui no Portal da Cura. Foi muito gostoso aprender com você na primeira parte do programa. E aí vamos seguir essa nossa prosa sobre dislexia e falar um pouquinho mais. Eu vi que você queria deixar um pouquinho mais esclarecido quais são essas dificuldades, né, da aprendizagem no pessoal da dislexia em si. Então, você explicou que é uma disfunção, na verdade, né? Então, boa parte das pessoas, ouvintes que vivem a dislexia, tem uma inteligência e uma criatividade fora da média, né? Para poder se desenvolver e sobreviver aí em cada ambiente. E é uma disfunção a qual a gente consegue direcionar de uma outra forma, né? Sim, eu acho que é importante ter o diagnóstico, embora a gente tenha muitas pessoas que dizem ou que digam que a gente está rotulando as crianças, não é? Mas elas já são rotuladas antes do transtorno da dislexia ou de qualquer outro transtorno de aprendizagem, né? Como as desmotivadas, as desinteressadas, né? As burras. Infelizmente, ainda a gente tem estes termos, né? Então, a partir do momento em que ela sabe, e a família sabe que ela tem esse transtorno, eu escutei muito como sendo um alívio, né? Porque elas deixam de ter estes rótulos, né? E passam a entender elas mesmas, porque elas têm as dificuldades e a família também. E passam a lidar de formas diferentes. Então, a partir do momento em que ela tem um diagnóstico, né? Então, ela é encaminhada para um acompanhamento, a tratamento, se a gente quiser dizer assim, fonoaudiológico ou psicopedagógico. A dislexia não tem tratamento medicamentoso, tá? Isso é extremamente importante, né? Então, ela vai ou para uma fono, dependendo da idade, ou para uma psicopedagoga, né, que vai fazer um treinamento com ela, tá, para que ela possa aprender a ler e a escrever melhor, né? Na medida em que ela vai para este acompanhamento, normalmente essas profissionais que acompanham essa criança, adolescente e até mesmo adulto, né? Porque adulto, se você quiser tratar, ainda é possível tratar e eles melhoram e melhoram mais rápido do que as crianças. Interessante. Por quê? Porque quando eles vão, eles querem aprender, eles querem melhorar, né? Criança é obrigada a ir pelos pais, Sim. não é? Sim. Então, eles aprendem, né, de uma forma mais rápida. Mas voltando na questão aí do acompanhamento, né? Então, os profissionais que vão acompanhar essa criança ou adolescente, eles também fazem este meio de campo com a escola. Não é? Então, vão conversar com a escola, vão conversar com a coordenação, com os professores, para que essa criança possa ser avaliada de uma forma diferente. Né? Por exemplo, uma criança disléxica, quando lê o texto, geralmente ela não compreende o texto. Tá? Então, já mais adulto, ela tem uma dificuldade muito grande nessa compreensão também. Então, ela tem que ir e voltar algumas vezes para poder compreender. Então, quando a criança é menor, está nessa fase escolar, né, a partir do momento em que você lê o texto para ela compreende perfeitamente o texto. Ok? Então, não é uma criança que tem uma dificuldade de compreensão, não. Ela tem uma dificuldade nessa decodificação, que é difícil, do texto, e aí, claro, ela passa a não compreendê-lo. Né? Mas se alguém lê para ela entende com muita facilidade. Então, uma das formas sugeridas para a escola... Desculpa. Imagina. É que os professores possam ler, por exemplo, as questões da prova.
Né? E às vezes, como ela é mais lenta para escrever essas questões, ou até para não tirar nota por conta dos erros ortográficos, que ela possa responder oral. Ou então, quando ela responde, se o professor achar que ela respondeu uma coisa que não tem nada a ver, então é chamar essa criança, fazer a pergunta oral para ela e falar, olha, você respondeu isso, é isso que você queria dizer? Você entendeu a questão? Né? E aí você vai ver que é completamente diferente a resposta, porque ela não havia compreendido o enunciado, tá? Isso vai acontecer a mesma coisa na matemática, tá? Então, quando começam os problemas, as dificuldades em matemática começam a aparecer. Até antes, ela não tinha dificuldade em matemática, porque ela sabia fazer os cálculos bonitinho, ela faz normalmente cálculo mental muito bem, né? Mas a partir do momento que começam os problemas, que ela tem que ler o problema e compreender o enunciado desse problema, aí ela passa a começar a ter dificuldade em matemática. Sim. Além de ter uma dificuldade na memorização da tabuada. Embora hoje as escolas não trazem mais isso. Né? Não exijam tanto isso, né? Mas ela tem muita dificuldade na memorização, né? Então, da tabuada e tudo que é sequência. Né? A escola continua tratando todas as crianças e adolescentes da mesma forma. Então, uma vez que consegue se alcançar o diagnóstico, aí por orientação dessa equipe externa à escola, os professores têm esses cuidados, como você falou aqui. Então, a escola continua operando da mesma forma, mas algumas exigências de ensino, como você acabou de usar o exemplo da tabuada, ela já não existe mais, né? Quais outras questões na educação, né, no processo de ensino, alteraram, que pode ter facilitado ou prejudicado esse processo para eles? Então, por exemplo, há pouco nós estávamos falando de ferramentas digitais atuais, né? Então, eu estava pensando mais na questão de facilidade de acesso do conteúdo através de vídeos, mas também foi posto aqui para nós a questão de, utilizando um celular que é um pouco mais inteligente, tem a correção automática das palavras. Então, o quanto tudo isso pode favorecer ou desfavorecer, né, a aprendizagem e o diagnóstico dessa dificuldade da pessoa? Não, claro, as questões digitais vieram auxiliar muito, né? Como a gente estava falando, essa questão do corretor ortográfico. Né? Então, assim, quando você hoje escreve, aparece a palavra errada, né? Ou ele corrige, ou ele coloca lá outra assim, você já sabe que está errado. Né? Porque, às vezes, quando eles não são tratados, eles nem percebem que eles escreveram errado. Então, né? o corretor é uma oportunidade dele aprender qualquer palavra. O corretor ajuda muito, Uhum. não é? Uma outra forma que você tem, como você falou, por exemplo, são vídeos. Então, por exemplo, a criança tem que ler um livro paradidático, tá? Se existir este livro em filme, eu vou assistir o filme, eu não vou fazer ele ler o livro, tá? Por quê? Porque na memória visual, eles são muito melhores do que na memória auditiva. Então, quando você une as duas coisas, eles vão muito melhor. Então, quando você passa para o visual, eles têm mais facilidade. Sim. Não é? Sim. Então, claro que hoje o digital auxilia muito. Sim, sim. Existe uma questão, como a gente estava conversando, essa questão, olha, então vamos passar a não escrever tanto, né, com lápis, caneta no papel, né, e mais de uma forma digital. É possível, claro, né, já tem algumas escolas fazendo isso, independente da questão da dislexia, mas existe uma outra questão muito grande, assim, o que vai acontecer, na verdade, com esses caminhos que a gente tem no nosso cérebro, né? Sim. Que hoje estão resolvidos, né, dentro da questão de leitura, escrita, né, dessa parte da coordenação motora mais fina, né? Então, se isso não existe mais, o que vai acontecer? Você falou Quais são os outros caminhos? Que que você considera que o início da alfabetização é cedo, que você falou na primeira parte do programa que seriam 5 anos, e até ali era necessário outras ferramentas serem desenvolvidas para facilitar a aprendizagem. E realmente, de repente, você deixa de escrever, né, deixa de contribuir, né, de uma forma motora com aquele processo, digitaliza. E não só isso, por exemplo, se você não tiver a imagem corporal, o esquema corporal, se a criança não tiver isso, por incrível que pareça, ela não aprende a ler e escrever. Tá.
tá? Então, assim, ela precisa ser trabalhada de alguma outra forma, mas ela precisa ser trabalhada nessas funções. Eu vou usar uma palavrinha que você usou na primeira parte. Então, como se o corpo inteiro, se ele não participasse daquele processo, é como se ela não assimilasse tudo e não arquivasse aquele aprendizado. É isso. É a gente dizer o seguinte, a fala, a gente aprende, de qualquer forma, se aprende a falar, né? A gente já veio, o corpo humano já veio pronto para aprender a falar. Qualquer língua que seja, você expõe o bebê a qualquer situação, ele vai aprender a falar a língua de onde ele está, né? Às vezes quando eu dou aula eu brinco assim, né? Qual era a linguagem do Tarzan? Não é? Que eram dos animais, os macacos, né? Porque ele foi exposto a isso, não é? Então, ela aprende a falar. A aprendizagem da leitura e escrita tem que ser ensinada. A gente não veio pronta para isso. Né? E acho que uma coisa importante que precisa ser dita, voltando um pouquinho nessa questão da avaliação da dislexia, é que com a avaliação feita, tá? Quando você vai fazer, os adolescentes vão fazer o Enem ou vão fazer o vestibular, né? Eles têm alguns direitos. Quais são esses direitos, né? Então, na hora de preencher a ficha, colocar que ele precisa, por exemplo, de um ledor, tá? Uma leitora é um ledor, e precisa mais tempo para fazer a prova. A prova não muda, mas realmente ele vai para uma sala separada, né? Com uma pessoa, dito ledor, falo porque eu já fiz isto, tá? Com o fiscal da faculdade, né? Onde você pode ler a prova todinha para ele. Olha, não entendi essa questão, então tá bom, você lê de novo? Eu leio. Nossa, isso é maravilhoso. Eu não tinha conhecimento disso. Para ele, tá? E tem um tempo maior. Então, como eles são mais lentos, então, aí depende de faculdade para faculdade, você tem 45 minutos, meia hora a mais para fazer a prova. Fantástico, fantástico. Sabe que quando eu estava aqui perguntando, a gente estava falando sobre esse mundo digital que entrou, né? E que a gente tem que aprender a conviver e a utilizar ele de uma forma muito benéfica para a saúde, para o desenvolvimento tanto das crianças, dos adolescentes, mas também das relações dos adolescentes, das crianças, adolescentes e adultos. Mais ainda, o momento de pandemia, que já muda as relações internas, criança, adolescente com escola e família, né? Possibilitando, então, que os pais participem mais do aprendizado da criança e também tenham o poder de observar essas dificuldades e atuar, né, que é interessante, talvez tenha aumentado o número de diagnósticos, tenha favorecido essa mudança toda. Como que está? Então, e qual que é a incidência na sociedade de dislexia? Esqueci de falar. Então, a gente tem uma incidência de, alguns livros trazem de 5 a 10% da população mundial. 5 a 10%? Então, é muita gente, tá? No Brasil é mais difícil a gente ter esse estudo porque a gente não tem um único método de alfabetização, né? Então, como você tem métodos de alfabetização diferentes, essa seria uma variável que não daria para você controlar, tá? Nos Estados Unidos você tem isso, né? Nos Estados Unidos é um único método para o país inteiro. Né? Então, fica mais fácil de fazer essa pesquisa. Mas, de uma forma geral, de 5 a 7%, de 5 a 10%. As línguas orientais, você também tem dislexia, tá? Porém, você tem um número menor de pessoas afetadas pela dislexia, tá? Por quê? Você não tem uma letra que corresponde a um som. Você tem um símbolo que corresponde à palavra. Tá. Então, é mais fácil para eles memorizarem. Ok. Não é? Então, existe, não é? Então, Japão existe, Coreia, mas sempre num número, vamos dizer assim, menor do que aqui na parte ocidental, por conta desse processo de ser letra-som. Okay. Tá? E o número de diagnósticos aumentou nesse período? Então, voltando à questão da pandemia, eu acho que, na verdade, não aumentou, Pássia. O que aconteceu durante a pandemia é assim,
os pais mais em casa e tendo que estar com os filhos, assistindo aula com os filhos, né? Começaram a perceber mais as dificuldades que a escola já vinha apontando. Não é? Porque às vezes a escola aponta e eles falam, mas é escola, o problema é da escola, né? A escola que não ensina direito, não é? E não é bem assim. Né? Então, na pandemia, alguns pais começaram a perceber muito mais as dificuldades das crianças. Não, por que eu digo que acho que talvez não tenha aumentado essa questão do diagnóstico da dislexia? O que aumentou, na verdade, foram assim, crianças que não tinham problema, às vezes, de aprendizagem até a pandemia e que, a partir da pandemia, passaram a ter dificuldades na escola. Por quê? Porque é diferente você colocar uma criança na frente da tela para assistir uma aula, por mais que o professor vire macaquinho na frente da tela para poder ensinar, né? Eles não têm o mesmo tipo de participação que num jogo. E o estímulo é completamente diferente. Né? Então, assim, as crianças passaram a ficar muito mais desinteressadas, desmotivadas de assistir a aula agora na pandemia. Tanto que, assim, a grande reclamação as crianças não abrem a câmera. Eles estão obrigando em determinadas fases da aula eles a abrirem a câmera. Né? As crianças não têm mais o contato com os amigos. Isto também acabou prejudicando muito, né? Essa questão social. Do estímulo, né? E do estímulo. Mas sabe que tem uma ouvinte aqui que nos escreveu através do Facebook aqui da Vibe Mundial, é a Fujita Abi Akimi. Obrigada, viu, Fujita, por ter escrito. E tem uma turminha aqui também, José Adair, Cecília Vitorelli, agradecendo o programa. Eu que agradeço a presença de vocês. Mas voltando a Fujita, ela fala que ela tem um problema em manter foco nas atividades diárias. Então, me sugere esse comentário da Fujita que existem outras patologias que acontecem que podem estar nessa confusão também da dificuldade do aprendizado, né? E não necessariamente de uma dislexia. Sim, né? sim. Como a dificuldade de manter o foco por hiperatividade, não sei, entre outras... Provavelmente, né, assim, pela queixa da Fujita, né, pode ser que ela tenha um déficit de atenção, tá? Pode ser um transtorno ou não, né, porque a ansiedade também tira a atenção, né? Mas como ela está falando assim dessa questão do todo dia, não é? E talvez não em algumas coisas mais específicas, né? Então pode ser que seja um déficit de atenção. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade não é um transtorno de aprendizagem, que às vezes você vai encontrar isso na internet, no Google, né? Ele é um transtorno comportamental, né? Mas que ele coexiste com muita facilidade com os transtornos de aprendizagem, né? Como alteração do processamento auditivo também. Então, o que é o processamento auditivo? Não é a pessoa que não escuta, isso é audiometria, né? Então, a pessoa escuta bem, mas tem uma dificuldade na passagem do som, que entra no ouvido para chegar no sistema nervoso, né? Por isso que é o processamento, é o processar desse som. Tá? E aí dificulta a discriminação dos sons. Que aí dificulta o acesso da informação, a aprendizagem, mas não necessariamente a mesma patologia, né? Sim. E outra coisa que comentaram aqui sobre o digital, e aí eu formulo uma pergunta em cima dos comentários, o quanto também o digital pode estar favorecendo crianças que não teriam dificuldades, na verdade, de aprendizagem, mas teriam uma alteração de comportamento. Então, aumentando preguiça, por exemplo. Entre outras questões que estão relacionadas ao relacionamento, mais uma vez, interno dentro de casa. Né? Com essa constante presença dentro de casa e não tendo o estímulo e o acesso social na escola. Então, como reconhecer essa alteração de comportamento que não é uma dificuldade na aprendizagem em si? Eu acho que assim, no processo de avaliação, isso vai ficando muito claro, tá? O quanto é uma dificuldade de aprendizagem, ou um transtorno de aprendizagem, né? Ou uma dificuldade de comportamento. Ou alguns outros transtornos que podem trazer uma dificuldade de aprendizagem, tá? Então, sei lá, por exemplo, um autismo,
né? Uma criança autista pode ter uma dificuldade de aprendizagem, né? Não é uma dislexia, o autismo exclui a dislexia como o déficit intelectual, né? Por quê? Porque ele já tem um funcionamento cerebral diferente, tá? Mas que pode ter um problema de comportamento, não é? Então, e que aí também a gente precisa diferenciar bastante o que é um TDAH, tá? Um quadro de ansiedade que tira atenção de uma criança, vamos chamar assim, mal educada, que não tem educação, né? Ou os limites, na verdade, é uma criança que não tem limites, né? Não vou colocar culpa na criança, mas é a criança que não tem limites, né? E não o se limite, coloca ele limites. É super importante no processo de educação de uma criança, né? Dentro e fora da escola. A criança pede limite, tá? Então, quando ela faz alguma coisa errada e você pergunta para ela, seu pai ou sua mãe teve razão de te colocar de castigo? Ela fala, sim, teve. Porque ela sabe, né? Então ela precisa disso, porque senão ela perde este limite do que ela pode ou não pode fazer, e ela vai crescendo assim. Nessa retinha final do programa, já faltam aí 2 minutinhos para encerrar o nosso programa, passa voando. Aos pais que nos escutam, ou aos ouvintes que se identificaram com essa nossa conversa, qual seria a sua orientação para eles? Como eles podem acessar um profissional e qual profissional que teria essa competência de diagnosticar e direcionar eles aos cuidados especiais? Eu acho que a primeira coisa é conversar com a coordenação da escola, isso tanto pública quanto particular, não é? Provavelmente a escola vai orientá-los a buscar ou uma fono, que geralmente é o caminho que eles falam, ou uma psicopedagoga, né, para poder ver quais são essas dificuldades, não é? E que normalmente depois eles acabam encaminhando para uma avaliação neuropsicológica também, para poder fechar o quadro, tá? Mas é sempre buscando a escola, quando se tem crianças. Sim, sim. E como a gente falou mais cedo, né, buscar os caminhos para sanar essa dúvida, né, e ter o alívio, né? Claro. Do esclarecimento do que você vive e poder ter a chance de direcionar, né? Isso é extremamente importante, acho que tanto para a família quanto para a criança, né, adolescente aí, ou adulto. Eu agradeço a sua presença, agradeço também você ter dedicado a sua vida inteira a desenvolver, né, as crianças, tanto ensinando elas diretamente e hoje como professora ensinando outros adultos a reconhecer e cuidar disso. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Né? Obrigada pela sua presença. Não sei se você tem algum canal de contato para manter com os nossos ouvintes. Você pode dividir conosco agora. Não sei se você está no Instagram, se tem e-mail. Eu estou no Instagram. Eu acho que é Márcia M. Barreira. Okay. Eu nunca lembro. Depois eu passo no meu para eles. Isso. Tenho e-mail, né? Que é marciambarreira@gmail.com. Perfeito, tá bom. Qualquer dificuldade que vocês tiverem de entrar em contato com ela, vocês podem me escrever, a gente segue conectado como sempre. Mais uma vez, obrigada. Eu espero que esses ensinamentos, as palavras que você trouxe hoje toquem os corações dos nossos ouvintes e que em breve a gente possa estar novamente juntinhos, né? E você também, ouvinte que me acompanhou até aqui, obrigada pela sua presença, pela sua conexão conosco. E espero que vocês tenham um ótimo final de tarde, uma semana incrível. E vejo vocês sábado que vem, ou escuto vocês sábado que vem de novo aqui no Portal da Cura, às 17 horas da tarde. Beijos, até lá.